Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Luan e nesse vídeo eu vou trazer para você alguns dias de uso que eu já estou utilizando com o Moto G8 Power e a minha opinião até agora desse intermediário que a Motorola trouxe com muita bateria, um desempenho bem bacana e que eu vou contar um pouquinho mais do que eu estou achando dele durante meus primeiros dias de uso, logo depois da vinheta. Caso você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo novo. Caso você queira estar comprando um Moto G8 Power igual esse daqui, eu vou deixar o link na descrição. Caso você ache que o preço não está muito agradável, eu vou deixar o link também do grupo de ofertas aqui do canal para você estar entrando também na descrição. E, sem mais delongas, vamos começar falando do Moto G8 Power, que está muito bacana, e vamos começar falando dele e da sua construção. Aqui na parte de trás, ó, nós temos aqui um plástico, tá? Ele é vendido em várias cores. É um plástico que imita vidro, bem bonito. No centro nós temos a logo da Motorola junto ao sensor digitais, que é ele mesmo, tá? E temos suas 4 câmeras aqui na parte de trás com o seu flash lateral, tá bom? De restante, a construção do aparelho, tanto na parte traseira quanto na parte frontal, é uma construção bem agradável e bem condizente com o valor do aparelho, tá? Ele não tem aquela pegada de aparelho premium, mas você pega o aparelho e você sente que ele é bem construído. Não deixa arestas sobrando aqui nos cantinhos, ó, deixa eu mostrar para vocês. As arestas ficam bem bonitinhas. As laterais aqui dos cantinhos são em plástico, tá? Caso você queira saber. Na parte de baixo aqui também plástico, mas é uma construção que quando você pegar na mão, a pegada é muito bacana. Nós temos uma pegada aqui que lembra bastante a linha Redmi Note 9, tá? Caso você tenha opção de estar utilizando aí um aparelho da Xiaomi, ele lembra bastante essa linha, tá? Tanto em tamanho também, que tem um tamanho bem legal, mas a construção dele dentro dos meus primeiros dias de uso, ó, nota 10 a construção, tá? Só não é vidro na traseira, mas aceitável pelo valor e por ser parecido com vidro, não deixa nada a desejar. E agora vamos falar da tela do aparelho, que é essa tela bem bonita aqui, ó. Ele tem a câmera frontal aqui no cantinho, tá? Caso você queira saber. Aqui nós temos 6.4 polegadas de tela com resolução Full HD+. É uma tela muito bonita, ela não tá com brilho no máximo, senão vai estourar. Se eu colocar aqui o brilho no máximo, ela vai dar uma estouradinha. Tá quase no máximo, ó, tá quase no máximo ali, mas é uma tela que tem um brilho um pouco acima da média, tá? Ela não é uma tela assim que tem um nits baixo. Em comparação ao Redmi Note 9 que eu tenho aqui, ela é bem mais forte, a questão de luz. E a questão de cor, deixa eu colocar aqui a Play Store para vocês terem uma ideia na questão de cores. Nós temos aqui, ó, uma fidelidade de cores bem bacana, tá? Ela não é uma tela que tem aquela vibração da tela AMOLED, mas é uma tela bem legal. E eu gostei também bastante do tempo de resposta. Por enquanto, nesse quesito de tela, o aparelho não deixa a desejar em nada. A questão aqui de baixo, aqui, ó, a parte de bordas aqui na parte de baixo, nós não temos muita e nem na parte de cima. Deixa eu abrir uma tela branca aqui para vocês verem, ó. A tela branca dá para vocês terem uma noção melhor de como fica. Então aí, ó, tá até estourando um pouquinho na câmera, acredito eu, mas vocês têm uma noção aí como que fica a questão da tela. São bordas bem pequenas e a tela aqui tem uma boa qualidade que eu gostei bastante. A tecnologia dela é IPS, para caso você queira saber. E agora vamos falar de desempenho, tá? Aqui no Moto G8 Power, nós temos o Snapdragon 665. É um processador que vinha muito em 2019 nos smartphones e é um bom processador. Ele não é um processador ruim, mas ele não roda todos os jogos da Play Store, caso você curta jogar. Rodar todos os jogos que eu digo, rodar no máximo, tá? Ele vai conseguir rodar qualquer aplicativo e qualquer jogo dentro da Play Store, sem problema algum, dentro das suas limitações, tá? Ele consegue rodar no baixo, a médio, alguns jogos em alto, então fica ali, você tem que estar alternando questão gráfica se você quer jogar com o Moto G8 Power. Se você gosta só de usar redes sociais, gosta de usar o celular para trabalho, vai rodar tranquilo, você não vai ter dor de cabeça, o aparelho roda bem tranquilinho, mesmo sendo um processador de 2019 aí, que vinha sendo lançado em muitos smartphones, é um processador bem atual se a gente for levar em consideração que a tecnologia avança muito rápido. Claro que temos processadores melhores hoje em dia, tem o 675 começando a vir aí, mas nós temos um processador aqui bem bacana para a faixa de preço do aparelho. Lembrando que se você for comparar com o Redmi Note 8, ele também tem o Snapdragon 665. Então a Motorola colocou ele aqui para dar uma equilibrada na questão de preço e processamento, que eu acho bem justo nesse aparelho aqui. E agora vamos falar de câmeras. O Moto G8 Power ele traz 4 câmeras na parte de trás, a principal sendo de 16 megapixels, a ultra-wide de 8 megapixels e a sua
de zoom de 8 megapixels junto com uma de desfoque de 2 megapixels. São câmeras bem modestas aqui para a categoria, mesmo tendo 16 megapixels, é uma câmera que tira boas fotos durante o dia, algumas boas de noite, mas nem todas, vai ter que dar uma compensada ali, dar um ajuste e não tremer na foto, mas são câmeras relativamente boas pelo que o aparelho oferece dentro do seu preço. Em câmera frontal, eu gostei bastante da câmera frontal, principalmente porque ela não tem o mesmo delay que tem na traseira. Eu senti que tem um leve delay na questão da câmera traseira, não que vá atrapalhar muito o seu uso, mas a câmera frontal me agradou um pouco mais. Ela tem um leve efeito de limpar a pele, mas dá para desativar, acredito eu, é que eu não cheguei a procurar a fundo isso, mas é uma câmera bem bacana. Eu vou até deixar passando umas fotos aí para vocês estarem vendo a qualidade da câmera do Moto G8 Power. Em questão de gravação, ele grava 4K a 30 frames, né, na parte traseira, e na parte frontal ele grava a 1080p a 30 fps. Então, na minha opinião, é o básico para hoje em dia, tá? Não é legal vir com 1080p a 30 frames como a linha Redmi trouxe em alguns aparelhos. 4K e 30 frames na parte de trás é bem bacana, na frontal 1080p é o básico para hoje em dia. Então, as câmeras dele me agradaram bastante. Temos câmeras melhores por um pouco mais caro? Temos. Mas dentro do que o aparelho oferece, com 5.000 mAh de bateria, está um conjunto bem bacana. E agora, vamos falar do ponto forte do Moto G8 Power, que é a sua bateria. Aqui na parte de trás, nós temos 5.000 mAh de bateria. Aí você vai falar para mim, Luan, quanto que dura tudo isso de bateria? Depende muito do seu uso. Se você tem um uso básico, redes sociais, Facebook, alguns jogos, você consegue até mais de um dia de uso. Você vai conseguir 1 dia a 1 dia e meio de uso, dependendo do quanto que você necessita do seu aparelho. Se você usa muito o seu smartphone, mas muito mesmo, gosta de ver vídeo, gosta de jogar muito, gosta de ficar no 4G direto, provavelmente você vai chegar no final do dia, não da sua casa, do dia na sua casa, com a bateria ali nos 20% a 15% tranquilamente. Mas Luan, por que chega nisso tudo se 5.000 mAh de bateria é muita bateria? É que na questão do processador, galera, o Snapdragon 665, ele é um processador que tem bastante desempenho, mas ele puxa também um pouco de bateria. Eu não vou mentir para vocês, é uma bateria grande, mas eles colocaram, acredito, essa bateria para compensar o processador. No quesito de processamento, muito bom, e em bateria também ele vai ser muito bom dentro do que ele pode oferecer aqui. Claro que se você regrar um pouco ali o 4G, regrar um pouco o Wi-Fi, ou até regrar a questão de jogos, você vai ter mais longevidade. Hoje eu estou conseguindo fazer em torno de 6 horas de tela com ele. É uma margem muito boa, mas lembrando que é um aparelho novo, né? Com o decorrer do tempo isso vai dar uma diminuída. Então você tem que levar em consideração isso. Muitas pessoas pegam, por exemplo, o Redmi Note 9S quando lançou, muitas pessoas pegavam e falavam, nossa, estou fazendo 10 horas de tela, 11 horas de tela, isso é porque acabou de pegar o smartphone, tá novinho, zerado. Daqui 6 meses, 8 meses, vai estar fazendo 8, 7 horas ou até menos, dependendo do uso. O aparelho ele vai tendo um desgaste, mas não é assim gigantesco, ele vai estabilizar. É porque as pessoas começam a instalar aplicativo atrás de aplicativo e às vezes esquece que o aplicativo está lá gastando bateria à toa e vai deixando e aí vai diminuindo. Claro que a bateria tem a sua degradação, mas ela demora um pouquinho mais para acontecer. Nessa questão de bateria, eu acho que o Moto G8 Power ele traz um conjunto bem completo, tanto em questão de processamento e bateria, um compensa o outro ali. Se ele tivesse 4.000 mAh de bateria, seria uma bateria razoável. Mas nesse quesito aqui ele tem uma bateria excelente, na minha opinião. E agora, por último, vamos falar do sistema, tá? Não tem muita coisa para falar porque a Motorola ela traz aquele sistema mais básico deles, tá? Que é o Motorola Moto One, acho que é o Android puro, vamos falar aí. E a única coisa que eles colocam é o aplicativo Moto, que te dá algumas funções bacanas. E o que eu tenho para falar do sistema é que eles colocaram um aplicativo, deixa eu mostrar aqui para você, o aplicativo Moto Áudio. Esse aplicativinho aqui, ó, esse Moto Áudio, nem joguei o outro aplicativo para a tela aqui. O Moto Áudio, o que ele te dá? Ele te dá a opção de você escolher o estilo de som que você quer, tá? Isso aqui é bacana porque ele tem estéreo, o som dele é estéreo, ele sai tanto na parte de cima aqui, quanto na parte de baixo. Então ele tem uma imersividade melhor no seu dia a dia. Isso te dá uma opção bem bacana quando você utiliza essa função do aplicativo Moto Áudio. Claro que o sistema em si é bem rápido, não tem um gerenciamento de bateria muito bom, na minha opinião, tá? Minha opinião, mas é um sistema, assim, bem simples para as pessoas utilizarem tranquilamente, sem dificuldades. Não tem muitas opções para você mudar, mas o aplicativo Moto dá uma salvada aqui na questão do sistema. Eu particularmente não gosto desse estilo de sistema mais cru, eu acostumei a ter sistemas mais modificados, mas eu não tenho nada contra o aparelho. Se você gosta do sistema da Motorola,
tranquilinho, o aparelho tá muito bacana, galera, o preço dele tá muito convidativo, provavelmente vai estar vendendo muito por conta da bateria e por conta também do conjunto geral, belezinha? E se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Se quiser comprar um Moto G8 Power igualzinho esse daqui, ou até de outras cores, vou deixar o link na descrição. E não se esquece de entrar no grupo de ofertas também aqui do canal e deixa um comentário do que você achou deste vídeo, belezinha? Muito obrigado por ter assistido e eu espero ter te ajudado. Tchau!